grandes famílias, desde o princípio, manipulam a humanidade, mas não são elas detentoras do poder de nos consumir enquanto almas e espíritos na experiência humana, mas são usados como mecanismo para que essas raças, esses seres, esses demiurgos, esses arcontes, possam acessar e nos manter doentes. Vivemos uma sociedade doente, não agora. Ela sempre foi doente. Com ele, direto do Rio de Janeiro, Lael Ofani. Bom dia, Conrado. Bom dia a todos que estão nos assistindo. E aí eu pergunto, analisando um pouco da história da humanidade, desde os primórdios, a impressão que eu tenho, meu querido, é que nós estamos rodando em círculos. É como um peão, está rodando em círculos. Por mais que existam investimentos para aqui e para acolá, nós nos deparamos sempre com crises econômicas, guerras, conflitos, fanatismo, e parece que a história ela vem se repetindo em épocas diferentes. E aí eu tenho a impressão que nós estamos aprisionados dentro de um tipo de loop em que a gente não está conseguindo perceber. E a pergunta inicial, meu querido, é o título do nosso comentário. Nós somos livres ou não, Lael? Então, Conrado, você sabe o quanto é complicado trazer esse tema, né, para uma rede como essa, principalmente falar aqui no YouTube, porque a gente tem que tomar muito cuidado com algumas palavras que a gente coloca, que a gente expressa, até porque pode cair realmente o programa, e também tentar trazer a informação de uma forma mais tranquila para que algumas pessoas possam entender, além dessas nomenclaturas, esses termos que muitos terapeutas usam hoje em dia. O planeta Terra, na verdade, ele, desde o princípio, quando aqui deveria ter sido um jardim laboratório, deveria ser realmente um jardim paradisíaco, nós viemos sendo manipulados desde então. E existe uma força por trás disso tudo. É que nós não queremos enxergar. Essa questão que a humanidade chegou ao ponto de sempre terceirizar as informações, a salvação, esse foi o grande veneno. Culpa mesmo da humanidade, dos espíritos que estão experienciando no planeta, porque temos que entender que estamos enquanto humanos no planeta, mas nós não somos desse planeta Terra. Somos fractais de uma fonte muito maior. E se você observar em todas as histórias, em todos os contextos históricos, dos levantamentos que já fizeram, como a manipulação começou, como a humanidade tem sido manipulada desde o princípio pelos poderes e depois pela religião, pela política. Então, realmente, nós estamos sendo manipulados, nós somos alimentos e nós permitimos isso porque entramos num vício, num círculo vicioso que a gente chama de roda de Sansara ou a reencarnação, que acabou se tornando compulsória pelo medo, pelo autoajuizamento. Mas eu te digo uma coisa, nós sempre fomos manipulados, desde a chegada da primeira experiência humana factada aqui, porque temos que entender que somos parte da fonte, somos filhos da fonte, somos fractais de uma consciência maior. Então, se nós somos parte disso tudo, estivemos aqui e estamos aqui para experienciar esse jardim, esse laboratório, essa situação que nós estamos passando é realmente uma situação temerosa, de controle e servimos de alimento. Você veja bem que nós começamos a compreender a humanidade há pouco tempo, dentro do que nós chamamos de linha da história da humanidade. Você vê que desde o princípio nós somos controlados primeiro internamente, somos nós controlando nós mesmo pelo poder, pela ganância, pela terra, pelo território. Então começa você observando como essas monarquias absolutas começaram. Depois, quando pelo poder da religião, do controle, a situação no planeta foi tomando outro rumo. Você vê bem que a gente sabe que essa região de vocês é muito católica e a gente observando como a própria instituição religiosa, né, ela veio manipulando desde o primeiro momento quando acontece o Concílio de Nicéia, quando Constantino se autodeclara o primeiro Papa, quando ele começa a manipular as próprias informações e aí a Igreja Católica coloca um Cristo, esse Cristo crucificado que serve de referência para todos os outros, para que possamos manipular pela fé a dor daquele que nos salvou pregado na cruz. Então, quer dizer, a manipulação já começa aí, manipular pela fé, pela dor. E aí a gente começa a observar que naquela época já começa uma guerra institucional, né? Onde eles começam a observar que pela religião, eu estou falando enquanto humanidade primeiro, né? Podia-se manipular as pessoas, por quê? Pelo poder da fé, e que
de alguma forma, a igreja tinha o poder das terras e do dinheiro. Então, você imagina que naquela época existe, em 1054, acontece a cisma do Oriente, quando o Império Bizantino ele cria a Igreja Ortodoxa e ele acaba rompendo com a Igreja Católica de Roma. E ali começa um movimento de poder dentro das próprias instituições, vindo a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, que acontece ali na Alemanha, na Suíça, na França, quando alguém dentro da instituição é contra a manipulação das pessoas, quando tinha que comprar indulgência, salvação, ou quando comprava pela simonia, comprar relíquia, cargos eclesiásticos. Então você começa a observar que nós começamos a ter uma manipulação, primeiro dentro dessa questão da monarquia absoluta, a igreja, e você vê que dentro dessas instituições começam-se uma guerra pelo poder, criando-se bandeiras e um Deus que serve a uns e não serve a outros, aqueles que têm esse Deus cristão e os que não têm. Então, por essa dor, então começa uma revolta dentro da própria igreja quando Lutero começa a romper. Claro que antes acontece a cisma, mas você vê que depois vem esse processo com os anabatistas, depois o calvinismo, depois a reforma anglicana, a contra-reforma da igreja que viu que não podia perder o poder e começa a criar sistemas como a própria Inquisição, proibindo alguns atos que o próprio Lutero, com as 95 teses, quando ele escreve elas e coloca na porta do castelo, na igreja de Wittenberg, na Alemanha, e você começa a observar que existe uma guerra interna e tudo era manipulado. Quando chegava uma informação que alguém queria alguma coisa bacana, alguém pensava diferente da caixinha, como nós queremos pensar hoje, era deturpado todo aquele sistema. Então você vê que a própria igreja, depois vem a política. Essa política que nós vivemos hoje, observamos, onde pessoas levantam bandeiras sem conhecer as pessoas, sem conhecer de fato o que você está observando enquanto programas de políticas públicas. Vou falar primeiro aqui do nosso país, que é muito mais fácil, a gente está próximo, apesar de conhecer vários países. Então você vê como essa questão aconteceu e tem acontecido, as guerras. E o mais importante que eu queria começar a falar agora, como isso tudo foi manipulado por um Deus demiurgo, por arcontes. Eu sei que esse termo, talvez para alguns que estão nos assistindo, falar sobre demiurgo, sobre arcontes, é uma terminologia muito diferente. Mas existe muito material bacana na internet onde você pode pesquisar demiurgo e arconte. Claro que a gente pode explicar um pouco o que é, mas nós perderíamos tempo aqui para explicar o demiurgo e o arconte. Mas existe esse processo da autoculpa que nós carregamos desde o primeiro momento. Quando a gente se acha culpado por ter oportunidades, quando a gente acha culpado porque nós não amamos esse Deus de verdade. E esse controle, Conrado, vem acontecendo desde o primeiro momento do experimento terreno. Lembrando, gente, que quando eu digo demiurgo, arconte, não é nenhum Deus interno desse planeta. Nós estamos falando de seres que estão fora desse sistema e fora dessa dimensionalidade que nós conhecemos. Há muito mais coisas escondidas dos nossos olhos, mas que está próximo demais por conta de tantas outras pessoas que estão trazendo a público informações incríveis. E claro, sendo que dentro de um governo oculto, se é assim que a gente pode falar, que esse termo é muito usado hoje na internet, muito usado por muitas pessoas, SGS, governo oculto, ele de alguma forma, ele é manipulado também. Ninguém manda aqui dentro. Quem manda são esses seres de fora. Aqui o que pode ter são esses entrantes, essas possessões por esses poderes que acabam se acoplando a alguns humanos que de alguma forma tem a ver com a fractalidade desses arcontes, desses demiurgos, lembrando que nem todos estão positivados aqui dentro desse planeta. Então, possibilidade para que essa energia deletéria, esses seres, possam nos comprometer ainda mais com o controle, com a disseminação da mentira, da raiva, das guerras. Grandes famílias, desde o princípio, manipulam a humanidade, mas não são elas detentoras do poder de nos consumir enquanto almas e espíritos na experiência humana, mas são usados como mecanismo para que essas raças, esses seres, esses demiurgos, esses arcontes, possam nos acessar e nos manter doentes. Vivemos uma sociedade doente, não agora, ela sempre foi doente.
É só observar que pelo o próprio fato, quando eu trago as informações dentro do sistema religioso, a principal arma, a inquisição de controle e medo, se você não serve a esse Deus, você é contra, você é inimigo, você vai para a fogueira, você vai ser forcado. Você começa a observar que as instituições, aquelas que próprio trariam, que deveriam trazer a boa nova, trazer as informações de um Cristo, da força crística cósmica, de um Deus absoluto, ela é manipulada para que sentamos medo, para que sejamos consumidos diariamente pelo poder do controle, da autoculpa, do autoajuizamento. E o que acontece com isso tudo? Eu estou dando um exemplo apenas de uma instituição, mas eu falo de todas. É muito louco tudo isso, e nós não conseguimos observar, nós mesmos, quando entramos de cabeça no sistema de controle religioso, político, social e cultural, começamos a ficar cegos, e não olhamos mais o outro mais como irmão ou como fractal meu, olhamos como inimigo, e como inimigo o que nós queremos é dizimá-los. Então, esse controle que começou a partir desde o princípio, desde o início do mundo, desde a manipulação genética do primeiro Adapa, do primeiro homem, até as monarquias absolutas, vindo com a questão do sistema religioso, os governos, os impérios que foram se formando, as famílias poderosas que descobriram as possibilidades de manipular muitos que não tinham nada e esses poucos que tinham tudo, que podiam de alguma forma se alimentar, fazendo com que virassem seus súditos, serviçais, devedores. Hoje, nós estamos num momento tão crítico que tudo é questão política e religiosa.